Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos desta 10ª lição, a besta e a marca. Nessa segunda-feira, o tópico é um poder perseguidor. Perguntar: como podemos confirmar a identidade da besta com base no período de sua supremacia e domínio? Então, nós já tivemos a falar sobre essas épocas, né, de Apocalipse 13, foi dado uma boca, proferir grandes coisas, blasfêmia de Deus, de poder para agir por 42 meses. Já tivemos aqui a falar sobre se 42 meses seria um tempo, dois tempos, um tempo 360 dias, dois tempos 720 dias, depois meio tempo ou tempos, né, 180 dias, dá 1260 dias profético. Logo, um dia vale por um ano, seria 1260 anos, iniciado em 538, que vai até 1798. Então já tínhamos falado sobre isso. E aqui então diz ainda na profecia que proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, foi perseguição à igreja, e cuidará em mudar os tempos, que aqui foi o caso, passar o pôr do sol, o fim do dia, que é o pôr do sol, para meia-noite, o fim do dia, e também a própria lei, que seria a alteração da lei de Deus, que foi dada, foi feita também, e que hoje vê-se nos catecismos das igrejas católicas, aquela alteração que foi feita, e diz que eles serão entregues na sua mão por um tempo, e dois tempos, e metade de um tempo, que é exatamente o que está ali, os 1260 anos. Então nós vemos aqui esses pormenores, esses detalhes. O catecismo brasileiro divide o 10º mandamento em dois, que é não cobiçar coisas alheias e cobiçar a mulher do seu próximo, e o catecismo da Europa divide o 7º mandamento, que é a castidade. Não pecar contra a castidade, não pecar contra a castidade. E depois referindo-se ao adultério. Então é dividido o 7º em dois, e o do Brasil é dividido o 10º mandamento em dois. Um da castidade e outro da cobiça. Mas o fato é que, para suprimir o 2º mandamento, que não pode estar lá por causa das imagens de escultura, foi feito dessa maneira. E o 4º foi retirado e colocado no lugar guardado domingos e festa. Então, uma alteração assim, muito aberta, direta e sem rodeios nenhum, e dizendo que a igreja fez isso e que dizendo, se autorizando, né, a fazer isso. Então, realmente está aqui o cumprimento dessa profecia no século XVI, XVII, que houve ali essa alteração. Diz a pena inspirada, Grande Conflito, página 439. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, além do mais, diz o profeta. E via uma das suas cabeças como ferida de morte, e ainda, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Os 42 meses correspondentes à expressão tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou 1260 dias, profetizado no capítulo 7 de Daniel. Esse foi o período em que o poder papal oprimiu o povo de Deus. E esse tempo começou com o estabelecimento do Supremo Papal em 538, Supremacia Papal em 538, e terminou em 1798. Nesse mesmo ano, o Papa foi feito prisioneiro pelo exército francês, o poder papal foi ferido mortalmente e cumpriu a predição: se alguém levar em cativeiro irá. A pergunta B, que diz de que forma a supremacia da besta semelhante a um leopardo seria reduzida, Apocalipse 13, 3, e o 10, é exatamente o que já foi lido aqui nessa nota, que foi na altura que Luiz Alexandre Berthier capturou o Papa Pio VI, e ele, então, foi na época da campanha revolucionária da França. E então ele foi preso, foi tirado o poder dele, foi minimizado, praticamente erradicado o poder da igreja, e o poder civil tomou conta. Então, de que forma a supremacia semelhante ao leopardo seria reduzida? Seria dentro desse aspecto, já foi comentado ali, dentro da sua cabeça foi ferida de morte, e a profecia de quem leva em cativeiro será levado. A pergunta C: que atos a besta praticaria? Então, e abriu sua boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoravam-na
todos os que habitam na terra, e esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós vemos aqui que realmente atos de blasfêmia, blasfemar e depois de convencer os outros a, por influência, fazer isso. E nós vemos que a influência de Roma houve um domínio muito grande naquela época e destruiu muita coisa, principalmente a religiosidade, e fez um trabalho tremendo ali e vamos fazer cumprir aqui essa profecia de Apocalipse 13, 3. E vemos que ela blasfemou contra Deus. Na interpretação histórica, foi a reivindicação de prerrogativas, foi quando o pontífice assumiu que era o vigário filho de Deus. Foi ele permitido fazer guerra aos santos, depois também perseguir os fiéis durante o período da supremacia, que foi o período que está lá escrito, e deu poder sobre toda a língua, língua e povo, estava escrito lá, e adoraram. Os próprios adoradores da terra não perceberam. Hoje nós vemos que a troca do sábado para o domingo foi seguido por várias religiões, praticamente todas, e tirando os adventidos do sétimo dias e mais uma meia dúzia de religiões, praticamente todas as outras religiões seguem a besta após a sua alteração do sábado para o domingo e seguem guardando o domingo. Inclusive é tido como no casamento, que a igreja é pura, logo uma mulher impura é tido como as outras religiões que aceitaram essa troca, esse domínio errado. E a profecia descreve uma influência religiosa de um alcance global, um alcance enorme, levando muitas pessoas a seguir a sua autoridade. E isso nós vemos no poder religioso, que também faz isso. Então, resumidamente, nós vimos nesse tópico a blasfêmia contra Deus e contra as coisas do céu, fez guerra e perseguiu os santos, exerceu autoridade sobre os povos, recebeu a adoração e lealdade da humanidade, alterou o tempo e alterou as leis de Deus. Então, aqui vem trazendo abertamente o que esse poder realizou nesse período. O parte da nota diz: até o fim dos tempos, ele prosseguirá com a obra de engano. Além do mais, João, o revelador, declara também, se referindo ao papado: e adoraram-no todos que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Tanto no Velho como no Novo Testamento, no Novo Mundo, continente europeu e Estados Unidos, ou a Europa, ou a América, que seja, o papado receberá honras por meio de sua homenagem concedida à instituição do domingo, que se baseia unicamente na autoridade da Igreja Romana. E a Igreja Romana assume isso. Eu tenho tanto o catecismo brasileiro como o catecismo europeu, eu tenho o catecismo italiano, original italiano, e nós vemos ali que a Igreja declara: nós, como autoridade, fizemos isso. Está lá escrito no catecismo. Então, realmente, vemos aqui um cumprimento aberto e aberrante da profecia, dessa troca, desse poder perseguidor e dessa alteração e obliteração da lei divina e do poder da lei que foi dada por Deus a cada um de nós. Então, esse poder usurpou o poder divino e sobrepôs ali leis escritas pelo próprio dedo de Deus em pedras de pedra para ser perpétuo. E obliterou e anulou, tirou fora o sábado dado no Éden, a uma instituição divina que foi dada no Éden. A lei só confirmou o sábado, né? Lembrando da criação, lembrando o que deve ser feito no sábado, e mesmo assim foi tirado completamente da lei de Deus. Então, vamos ter bem assente esse assunto, uma forma assim bem elucidativa. Se algum irmão tiver dúvida, lança a pergunta no grupo ou pergunte diretamente a nós, e para poder não ficar dúvida nenhuma concernente esse assunto, que é um assunto, depois que se aprende, é bastante simples. Pode ser complexo na explicação de Daniel e Apocalipse, mas depois que se aprende o assunto, ele é simples, é um assunto que devemos ter na ponta da língua para explicar a qualquer pessoa que nos pergunta. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, dê sua graça para que possamos, através do Espírito Santo, levar esse conhecimento a pessoas que precisam dessa informação. Nesse triênio, estou no departamento de publicação aqui de Portugal. E o irmão Meirelles fez, junto com um trabalho nosso, de arte, de gráfica e design, um livro chamado A Nova Ordem Mundial. E nesse livro traz uma explicação bem alargada sobre o assunto. Então, algum irmão que queira, nós temos ele também em PDF, algum irmão que queira esse livro para ter uma leitura mais direta, mais completa sobre o assunto, pode solicitar no grupo, que alguém há de chegar a informação até a minha pessoa.
e nós podemos fornecer em PDF esse livro, inclusive lá tem foto do catecismo e toda uma explicação dentro desse aspecto desse Apocalipse 13. Então, que Deus nos ajude para entender essa mensagem e poder não só para nós ter convicção, mas passar a outros que ainda não conhecem. Esse é o meu sério desejo e oração para mim todos.